as instituições públicas e entidades privadas, na busca de alcançar seus objetivos, desenvolvem no seu público interno um conjunto de atividades destinadas a enaltecer valores e crenças relacionados aos seus fins. A essas práticas, as ciências sociais denominam de cultura organizacional. Essas ações, aplicadas de maneira formal ou informal, se destinam a fortalecer a imagem dessas organizações, dotando-as de uma identidade. Essa cultura é expressa, entre outras formas, por cerimônias, ritos e símbolos. Podemos observar aspectos da cultura organizacional, por exemplo, nos seguintes casos: na toga dos magistrados, nas cerimônias de colação de grau, no fardão da Academia de Letras, nos juramentos públicos, nos desfiles cívicos, no uniforme das empresas, nas logomarcas, nas cores, escudos, bandeiras e hinos dos clubes de futebol e nos rituais religiosos. Portanto, a cultura organizacional está presente em todos os segmentos sociais e sempre existiu em todas as fases da civilização. Tais procedimentos alcançam diferentes níveis de percepção de acordo com a natureza das instituições em que se aplicam. Os componentes dessa cultura apresentam formas mutáveis, conforme registra a história, mas, em sua essência, conservam o sentido original. Segundo o psicanalista sueco Jung, a força dessa cultura se dá em razão dela resultar da experiência do inconsciente coletivo na busca do melhor caminho para as organizações. A adoção dos elementos que formam a cultura organizacional tem por objetivo criar, fortalecer ou modificar o vínculo afetivo de cada integrante da instituição com os propósitos institucionais. Na essência, essas práticas buscam criar sentimento de pertencimento e incentivar a criação de um espírito de equipe. Podemos detectar facilmente traços dessa cultura nas igrejas de todas as crenças, nas maçonarias, nos clubes de serviço e nas associações, nos eventos esportivos e no serviço público em geral, e em particular nas corporações militares, onde essas manifestações são mais evidentes. Nas organizações militares, alguns símbolos e ritos enaltecem a importância da instituição, portanto, despertam sentimentos coletivos. É o caso, por exemplo, do canto de hinos com letras que enaltecem os valores da corporação. Outros símbolos e ritos fortalecem os sentimentos individuais, como, por exemplo, o uso de medalhas, que fortalece o ego e tanto dignificam os seus portadores. Na PM da Paraíba, muitos desses traços culturais são preservados com
a devida atenção. Como, por exemplo, nas solenidades de conclusão de curso, nas comemorações de datas marcantes para a corporação, nos desfiles cívicos e na marcante incorporação da bandeira em todas as solenidades. Nessas ocasiões, percebe-se o entusiasmo de todos que participam do ato, assim como dos seus assistentes. Esse conjunto de ritos forja o espírito policial militar e incentiva esses profissionais ao cumprimento do dever. É esse o objetivo da cultura organizacional da Polícia Militar. Esses profissionais absorvem esses valores com tanta naturalidade que a maioria não percebe o sutil processo de condicionamento que essa cultura impõe. Ocorre que essas solenidades são ocasionais e alcançam um reduzido número de integrantes da corporação. Ou seja, a maior parte do efetivo não se beneficia dessas salutares práticas culturais que ajudam a formar o espírito corporativo. Em consequência, os ritos que devem ser observados no cotidiano da caserna parecem em declínio. Não ocorre com a mesma frequência que antes as cerimônias de passagem de serviço, a leitura diária do boletim, as revistas de apresentação pessoal, a rendição das paradas diárias, as preleções dos oficiais que entram de serviço, a continência ao comandante prestada pela guarda do quartel e muitos outros rituais próprios do cotidiano da caserna. Nesses ritos, os graduados e oficiais exercitavam a capacidade de liderança, o que resultava em muitos benefícios para a corporação. Esses ritos são próprios da cultura militar, portanto, identificam essas instituições. Isso tudo é resquício da origem militar dessa corporação e pode ser modificado dentro de um processo histórico e com a devida substituição. É fato que no nome da corporação o termo policial é substantivo e militar é adjetivo. Portanto, para alguns, a corporação deveria ser mais policial e menos militar. Mas ressalta-se por oportuno que quando o termo militar foi incorporado ao nome dessa corporação, em 1935, ela já existia há 103 anos. E essa cultura já era adotada com as condições materiais da época. Essas práticas ajudam a manter o espírito de corpo expresso pela forma entusiasmada como os policiais se dedicam ao serviço e como defendem os interesses da corporação. É natural que, entre os componentes de qualquer instituição, existam grupos contrários aos valores adotados pela cultura organizacional. Esse fenômeno forma, na percepção dos estudiosos do tema, a subcultura ou contracultura organizacional. Mas esses grupos, de maneira informal, dispersa, impessoal e subliminar, buscam substituir os valores em vigor por outros que melhor atendam aos interesses da corporação. Essa
é uma prática salutar por introduzir as necessárias mudanças que o natural desenvolvimento exige. Mudanças de rituais é salutar, mas extingui-las pode acarretar prejuízo a longo prazo. Ressalte-se que no Centro de Educação da PM, onde se formam, se especializam e se aperfeiçoam os recursos humanos da corporação, muitos desses valores aqui em alusão são preservados. Mas, infelizmente, os policiais que por ali passam não estão conseguindo transmitir essa valiosa cultura organizacional no âmbito das unidades onde servem, mesmo tendo consciência da sua importância e necessidade. Nada disso é deliberado pelos escalões de comando, mas eles podem interferir nesse processo. Ao que parece, a alegação básica para essa situação é a relação do efetivo disponível com a crescente demanda de serviço. Mas essa situação nunca foi diferente e esses ritos eram cumpridos. Hoje, portanto, como providência prioritária em qualquer projeto de continuidade do desenvolvimento dessa corporação, a restauração dos valores compatíveis com seu caráter militar, mesmo que tais valores sejam expressos por novos símbolos e ritos devidamente formalizados.